Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Bom dia também aos irmãos que nos acompanham pelo Zoom ou outra plataforma. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, antes de nós partirmos o pão, aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Vamos ler os versículos 1 e 2. Hebreus 8, versículo 1 e 2. Hebreus 8, versículos 1 e 2. O ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu e não o homem. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Senhor, esta é para nós uma manhã tão gloriosa. Senhor, é tão gloriosa para nós porque nós nos achegamos diante da Tua mesa, tendo a certeza de que nós temos este sumo sacerdote. Este sumo sacerdote que é de uma glória, de um poder tal que Ele se assentou à destra do trono da majestade. Senhor, nós nos achegamos a Ti com essa certeza de que esse nosso eterno sumo sacerdote, ele não é como aqueles da antiga aliança, mas ele permanece para sempre. Ele não foi impedido pela morte, mas ele está agora intercedendo por nós, cumprindo esse fiel papel de sumo sacerdote. Por isso, Senhor, nós temos a plena certeza de fé em Ti mesmo. Nós podemos nos achegar, porque há agora, diante do trono da majestade, alguém que está com seu próprio sangue. E este sangue foi oferecido há 2000 anos, mas ele fala por toda a eternidade. E este sangue agora fala por todos os nós. Este sangue agora permite que nós possamos não somente entrar, mas também aproximar. Senhor, nós bendizemos a Ti. Nós cantamos aqui, Senhor. Nós bendizemos a Ti, e nosso prazer é dizer que nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Ninguém mais poderia nos amar como o Senhor nos amou. Ó bendito Cordeiro de Deus, nós somos tão gratos a Ti nesta manhã, porque o Senhor assumiu o nosso lugar, o Senhor assumiu todo o nosso pecado, o Senhor assumiu a nossa culpa, o Senhor entregou até a última gota de sangue em favor de nós, e pelo Espírito eterno, o Senhor Jesus, o amado Senhor, se entregou ao Pai, não a nós, mas o Senhor se entregou ao Pai em favor de nós. E este sangue foi aspergido no verdadeiro santuário. E por isso nós nos achegamos, por isso nós nos alegramos. Então, para nós, Senhor, esta é uma manhã de grande alegria. Esta é uma manhã onde nós celebramos a Tua vitória. Esta é uma manhã, Senhor, onde nós podemos dizer com todas as letras que nós alcançamos porque o Senhor venceu em nosso lugar. Que nós somos aceitos diante da Tua presença porque todos os nossos pecados foram pagos. Todos os nossos pecados foram levados e foram julgados e condenados na carne do nosso amado Senhor. Por isso nós estamos aqui, diante desse amado Senhor, porque sabemos que Tu estás aqui, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. E por isso nós queremos dizer a Ti que nós Te amamos, que nós Te louvamos, que nós Te bendizemos, porque Tu és o Cordeiro Santo de Deus. Tu és o bendito e amado noivo da igreja. Por isso nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, esse texto que nós lemos, quando nós olhamos aqui para os capítulos 7, 8, 9 e 10 de Hebreus, nós vamos ver que o escritor dessa epístola, ele faz algumas comparações entre o sumo sacerdócio de Cristo e entre o sacerdócio levítico. E ele faz também uma comparação entre a antiga aliança, algumas vezes chamada aqui como a primeira aliança, com a nova aliança.
E tudo isso tendo em foco, na verdade, exatamente isso que nós lemos. O capítulo 8, ele começa dessa forma. Ele fala assim, olha, algumas versões estão assim, a suma do que tenho dito. Em outras versões, como essa aqui, Almeida 21, fala assim, o ponto principal do que nós estamos dizendo aqui é, nós temos um sumo sacerdote. E quando ele coloca que nós temos um sumo sacerdote que nós deveríamos colocar entre essas expressões, assim, ó, um sumo sacerdote que a sua glória, a sua perfeição é tamanha, é tal, nós não podemos descrever, ele é tal que ele se assentou à direita do trono da majestade. Porque ele vinha falando sobre aquele sacerdócio da antiga aliança. E no capítulo 7, lá no final, ele vai dizer, fala assim, que eles foram impedidos pela morte. E que eles deveriam também oferecer por si mesmo e pelo povo sacrifício pelo pecado. Porque eles não eram puros, eles eram também impuros. Então, antes de oferecer sacrifícios em favor do povo a Deus, eles deveriam oferecer um sacrifício por si mesmo. E eles também foram impedidos pela morte de continuar esse ofício. Mas aí, em várias ocasiões, o escritor aos Hebreus vai dizer isso para nós. Esse nosso sumo sacerdote da nova aliança, o que é o verdadeiro ministro do verdadeiro santuário, ele não foi impedido pela morte, porque o Pai o ressuscitou. E ele está agora intercedendo por nós. Então, irmãos, eu gostaria somente de ler alguns textos com os irmãos, para que nós pudéssemos, então, a partir disso, dar a devida glória ao nosso amado Senhor, que está aqui. Ele é o anfitrião dessa mesa. A nossa tarefa, então, irmãos, será somente meditar em alguns textos, para que todos nós, irmãos, tenhamos a liberdade de agradecer esse nosso amado Senhor, de adorá-lo, de dizer a Ele, porque Ele está aqui, queridos. Ele está aqui, então nós podemos agradecê-lo por tudo aquilo que Ele é para nós e por tudo aquilo que Ele fez e tem feito por nós. Queridos, então, há esse contraste. E quando a gente começa a ler aqui esse capítulo 8, ele vai dizer algumas coisas interessantes para nós. A partir desse texto que nós lemos, do versículo 3 em diante, então ele começa a dizer algumas coisas, né, fazendo esse paralelo. E aí, como nós já falamos, né, ele vai fazendo contrastes aqui. Então, nós vamos ver que as palavras mas, entretanto, né, que remetem a um contraste, elas são muito comuns aqui. Então, no versículo 6 do capítulo 8, ele vai dizer assim, mas agora, né, colocando um contraste, então, porque ele vinha falando um pouco da antiga aliança, ele fala assim, mas agora, tanto ele alcançou, se referindo aqui a Cristo, então. Olha aqui o que ele alcançou. Ele alcançou um ministério mais excelente, tanto, olha aqui, ele fala assim, ele alcançou, mas agora tanto ele alcançou ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor. E essa aliança, ela é firmada sobre promessas melhores. Então aqui nós temos duas coisas, e na segunda nós podemos dizer assim, um desdobramento. Esse sumo sacerdote, que o escritor aos Hebreus está dizendo, ele foi constituído como o ministro mais excelente do que todos aqueles da antiga aliança. E ele foi também considerado, ele é o mediador de uma aliança melhor. E por meio dessa aliança, olha o que ele diz, que essa aliança ela é firmada sobre promessas melhores. E é este, então, os três grandes assuntos desse capítulo, 7, 8, 9, 10 de Hebreus. Mas tudo tendo como foco esse sumo sacerdote. Então aqui nós vamos... O escritor aos Hebreus não é nossa tarefa hoje, mas isso aqui é para que nós possamos fazer depois uma leitura devocional desses capítulos. Para nós percebermos o quanto esses assuntos estão claros aqui para nós. Esse sumo sacerdote, ele foi constituído um ministro, e isso fala exatamente do seu ofício como sumo sacerdote. Ele foi constituído como um ministro mais excelente, como mediador de uma nova aliança, e por meio dessa aliança, na verdade ele fala que essa aliança ela foi firmada sobre promessas melhores do que aquelas que foram colocadas
na antiga aliança. Então ele vai fazendo esse paralelo aqui para nós, de uma forma muito interessante. E ele fala mais um pouco da antiga aliança, não é esse o nosso foco. E aí depois, novamente, versículo 11 aqui do capítulo 8, ele vai falar assim, mas Cristo. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque antes um pouco, aqui no versículo 9, ele vai dizer, ele fala assim, olha, ele descreveu aqui para nós, de uma forma muito breve, como que era o santuário e o tabernáculo na antiga aliança. E descreveu um pouco também da sua glória limitada, é claro. Mas ele descreveu aqui o santuário, o tabernáculo, o terreno, descreveu um pouco da sua glória. Só que ele chega no ponto, no versículo 9, ele vai falar assim, isso é só uma figura. Todas essas coisas que eu acabei de dizer agora são sombras. A palavra que está no original aqui é parábola. Ele fala assim, isso aqui são figuras. Ele vai falar assim, por que são figuras? Porque segundo essas coisas, quanto à consciência, tanto os sacrifícios como as ofertas não podem, elas não têm capacidade, elas não têm poder para aperfeiçoar aqueles que oferecem, aqueles que prestam culto. O que ele está querendo dizer para nós? Ele fala assim, olha, os sacrifícios e ofertas da antiga aliança, elas não têm poder, elas não têm capacidade para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. Olha como que está lá. Isso é uma figura, versículo 9. É uma figura para o tempo presente. E segundo ela, quanto à consciência, tanto as ofertas como os sacrifícios que se oferecem não podem aperfeiçoar quem presta culto. Então ele coloca isso. E aí no versículo 11 ele fala assim, mas Cristo. Isso é tão lindo, irmãos. Porque por um lado, nós sabemos que nada... E ele coloca aqui algumas vezes que tudo isso representava o quê? Ordenanças humanas. Coisas terrenas, passageiras. Que foram importantes, sim, foram importantes. Mas foram importantes no sentido de serem parábolas, de serem figuras, sombras daquilo que era a verdadeira substância, como nós cantamos na primeira canção. Cristo Jesus é a substância. Essas coisas aqui eram apenas sombras. Então ele vai dizer, mas Cristo, vindo, olha novamente a expressão de novo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio, novamente ele fala, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue. Então aqui nós devemos unir, olha aqui, ele fala assim, ó, mas Cristo, vindo como sumo sacerdote, e aí tem todas essas questões a ver, mas fala assim, por seu próprio sangue. Então nós poderíamos abreviar assim, mas Cristo, vindo como sumo sacerdote, por seu próprio sangue, ele entrou uma vez por todas, não várias vezes, uma vez por ano, como o sacerdote da antiga aliança. Ele entrou uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Agora, olha aqui que interessante. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, isso aqui ele está falando da purificação quanto à carne, que os sacrifícios da antiga aliança faziam. E ele fala assim, se o sangue de bodes, de novilhos e as cinzas de uma novilha, elas eram eficazes para purificar o corpo, a carne, aí vai falar assim, olha, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que, imaculado por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo. Agora, olha aqui, e isso aqui é um dos pontos mais importantes que nós devemos atentar, que o sangue de Cristo não é como o sangue da antiga aliança, que servia para a purificação da carne e talvez para esconder, para cobrir o pecado. Mas olha aqui o que diz, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo, purificará das obras mortas a vossa consciência. Para quê? Isso tem um foco específico, para servirdes ao Deus vivo. Irmãos, a humanidade tem dois grandes problemas.
primeiro problema é como o homem pode se achegar a Deus. Como alguém impuro pode ser aceito diante da presença de alguém que é puro, que ele é o santo dos santos. Esse é um problema. E há outro também, que segue a esse, que é como seres que foram contaminados pelo vírus do pecado, porque nós fomos, e ainda há muitos resquícios desse vírus em nós. Como seres que foram contaminados por esse vírus, eles podem viver uma vida de santidade diante de Deus. Queridos, esses dois problemas, eles foram resolvidos na cruz. Por meio da morte, do sacrifício e da ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós fomos justificados, porque esses dois problemas envolvem dois assuntos muito importantes: a nossa justificação e a nossa santificação. Quanto à justificação, irmãos, nós precisamos de atentar. Ela não é meramente, graças a Deus, irmãos, os nossos pecados foram apagados. Não há mais diante de Deus registros do nosso pecado. Os nossos pecados foram apagados por causa do sangue de Cristo. Se você é uma pessoa que crê não na sua justiça, mas na justiça de Cristo, saiba, tenha certeza disso, os seus pecados foram apagados por causa do sangue de Cristo. Essa é uma verdade preciosa, mas existe um outro efeito do pecado muito danoso, que é a consciência do pecado. É a culpa do pecado. Queridos, e esse é um problema que talvez afete muitos de nós, mas não deve. Sabe por quê, queridos? Porque a justificação, a obra da justificação, ela é eficaz não somente para apagar pecados, do ponto de vista de registros, mas ela é suficiente para nós, ela é poderosa para nós, principalmente para purificar a nossa consciência. Nós vamos ver isso daqui a pouco com mais detalhes. Mas a obra da justificação, irmãos, ela é tão poderosa nas nossas vidas, que nós podemos nos achegar diante de Deus. Nós somos aceitos na presença do Santo, porque a obra da justificação, ela é uma obra, o sangue de Cristo, como nós acabamos de ler aqui agora, ele não purifica somente o corpo, ele não purifica somente a carne, vai falar assim, purificará a vossa consciência. E isso é tão impressionante para nós, irmãos. Isso é tão libertador. Saber que a obra da justificação, que o sangue de Cristo, ele purifica também e principalmente a nossa consciência. Queridos, se nós ainda não agarramos essa verdade, nessa manhã o Espírito nos encoraja a agarrar isso com todas as nossas forças. Os nossos pecados não foram somente apagados do ponto de vista de um registro, mas eles foram também, nós vamos ver daqui a pouco. Essa promessa tinha sido feita desde a antiga aliança, Jeremias 31, a partir do versículo 31. Eu vou escrever, ele falou para o povo da antiga aliança, falou assim, olha, eu vou estabelecer uma nova aliança, e nessa nova aliança eu vou colocar a minha lei na mente dos meus filhos. Eu vou escrevê-la na mente e no coração deles. E aí depois ele completa assim, eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. E aí no final ele fala assim, sabe qual o motivo disso? Ele fala assim, pois eu apagarei. Olha como que está aqui, ó, versículo 12, capítulo 8. Pois serei misericordioso para com as suas obras más, e não me lembrarei mais de seus pecados. Ah, queridos, nós precisamos ter a certeza que a obra da justificação, o sangue de Cristo, ele é poderoso, ele é eficaz para purificar a nossa consciência. E quanto à justificação, queridos, como nós podemos imaginar que seres como nós, que ainda têm alguns resquícios do pecado em nós, sofremos ainda muitas influências. Como nós podemos imaginar que nós poderemos viver uma vida de santidade, de santificação diante do nosso Senhor? Sabe por que isso é possível, queridos? Porque Cristo Jesus, ele cumpriu toda a justiça em nosso lugar.
E quando Ele cumpre, Ele paga, Ele cumpre a nossa pena, Ele paga os nossos pecados. E como Ele é santo, sem nenhum pecado, Pedro vai dizer assim que Ele era sem pecado e na sua boca não se achou nenhum engano sequer. Por causa disso, o Pai então o ressuscitou. Quando Ele é ressuscitado pelo Pai, passa algum tempo com seus discípulos, Ele é assunto aos céus, Ele cumpre a promessa do Pai e Ele derrama o seu Espírito na igreja. Esse Espírito agora, antes, era sempre chamado Espírito Santo ou Espírito, mas em alguns lugares do Novo Testamento, principalmente Pedro e Paulo, eles vão dizer o Espírito de Cristo. Não somente o Espírito Santo, porque agora o Espírito Santo, ele teve a mesma experiência que Cristo teve na encarnação, e agora ele, por causa dessa vida ressurreta, ele pode conceder, e ele pôde, e ele concedeu a nós a sua própria vida, como um poder de vida em ressurreição, como é dito aqui em Hebreus 7, ele foi constituído com um poder de vida indestrutível, e essa vida foi colocada dentro de nós por meio do seu Espírito, e é por isso que nós podemos viver em santidade diante do nosso Senhor. Não por outra coisa, irmãos. Ou você acha que você, fazendo jejum, fazendo promessas, fazendo votos, você vai se santificar? Não, irmãos. Você só se santifica por causa da vida de Cristo que está em você. Você vai negar a sua própria carne? Você vai tomar a sua cruz? Sim, claro. Isso é uma responsabilidade nossa. Você deve mortificar as obras da carne. Mas como que Paulo vai falar para nós? Romanos 8:13. Nós mortificamos as obras da carne pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. Então a obra da santificação só é possível por causa dessa vida ressurreta que habita dentro de mim e dentro de você. Sem isso, irmãos, esqueçam, não há como viver em santidade, não há como viver em graus de santidade maiores. Irmãos, nós falamos isso e falamos com muito temor nos nossos corações, porque isso não vem de nós. Isso é por causa do sangue de Cristo, por causa da sua obra, da sua morte e da sua ressurreição, e por causa do cumprimento da promessa do Pai, que derramou o seu Espírito na igreja, e agora a capacita a viver em santidade diante dele mesmo. É por isso que esses dois problemas são resolvidos, por meio disso aqui, porque o sangue de Cristo, ele é poderoso para nos purificar, e purificar também a nossa consciência. Mas tem mais ainda, irmãos. Gostaria de avançar somente mais um pouco. Ainda no capítulo 9 aqui de Hebreus, o escritor vai dizer assim, a partir do versículo 23, ele vai falar assim: porquanto era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas ele entrou no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote que entra no lugar santo de ano em ano com sangue de outro, sangue de terceiro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, veja de novo, outro contraste, mas agora, na consumação dos séculos, ele, Cristo, se manifestou de uma vez por todas, não somente agora, para cobrir o pecado, mas olha o que diz aqui, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Queridos, nós só podemos nos achegar diante do Pai, nós só podemos tomar o pão e beber o sangue do Senhor, comer da sua própria carne, beber do seu próprio sangue, porque Ele se ofereceu a si mesmo para aniquilar o nosso pecado. Irmãos, a reunião da mesa do Senhor, ela deveria ser uma reunião de grande alegria para nós, irmãos,
porque nós estávamos completamente perdidos. Não havia esperança para nós. O justo juízo de Deus para nós, a justa sentença de Deus para nós, era condenação eterna. Se nós sofrêssemos essa condenação, Deus não seria injusto, de modo algum. Mas, queridos, o próprio Pai proveu para si mesmo um cordeiro. E nesse cordeiro, Pedro vai dizer assim, que ele mesmo levou sobre si, no madeiro, os nossos pecados. Pedro vai falar assim, que quando ele foi insultado, ele não respondeu aquelas ofensas. Quando ele foi açoitado, ele não reclamou. Ele subiu aquele... Pedro então vai citar o que está lá em Isaías 53. Vai falar que ele subiu naquele madeiro sem reclamar, sem falar nada. E ele vai falar assim, que ele se entregou àquele que julga retamente. Irmão, será que nós achamos que o Senhor Jesus se entregou naquela cruz para ser julgado, aquele que julga retamente? Será que foi para Herodes? Será que foi para Pilatos? Não, o julgamento sobre o nosso amado Senhor foi um julgamento justo do seu próprio Pai. Sobre o nosso amado Senhor Jesus foram lançadas todas as minhas e as suas transgressões. Ele alcançou por nós, irmãos, o que ele não precisava para ele mesmo. Irmãos, ele nunca foi manchado pelo pecado. Então ele não necessitava por si mesmo oferecer nada pelo pecado. Se ele não pecou, ele não havia necessidade de ele oferecer sacrifício pelo pecado. Mas, queridos, esse nosso amado Senhor, ele se identificou com os pecadores desde o início do seu ministério. Ele precisava, nele mesmo, ser batizado pelo batismo de João? Claro que não, irmãos. O batismo é para arrependimento, para remissão de pecados. Ele nunca precisou disso. Mas por que ele fez isso, irmãos? Porque ele quis se identificar comigo e com você em todos os detalhes. Ele quis assumir de fato a posição de pecador. Ele não cometeu pecado, mas o próprio Pai o fez pecado por nós. Irmãos, nós nunca vamos compreender os sofrimentos do nosso amado Senhor. Nunca. Nós nunca poderemos compreender aquele grito em que Ele dá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Nunca houve uma palavra na boca do nosso Senhor em que Ele questionasse alguma coisa do Pai. Mas naquele momento Ele questionou, por que me desamparaste? Irmãos, nós só podemos entender, e nós dizemos isso com muito temor no nosso coração, mas acredito eu que Ele só disse aquelas palavras porque Ele sentiu sobre Ele o meu e o seu pecado. E a consequência do pecado é um afastamento de Deus. Então, não que o Pai tenha afastado dele, mas a sensação real do pecado, do meu pecado, do seu pecado, fez com que o nosso Senhor Jesus não percebesse a face do Pai, aquela face que Ele acompanhava por toda a sua vida, desde a eternidade. Mas naquele momento, quando o meu e o seu pecado é lançado sobre Ele, Ele sentiu uma angústia tamanha que Ele precisou dizer, por que me desamparaste? Queridos, nós jamais vamos entender o sacrifício do nosso Senhor. Mas mesmo sem entender, irmãos, nós sentimos, porque o Espírito Santo testifica isso no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Por causa dessa obra gloriosa que Ele fez por nós, por causa do seu sangue que foi derramado por nós, Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Irmão, sabe quando alguém ganha um campeonato? Normalmente, vem uma medalha grande. Né? Quando eu era pequeno, eu jogava golzinho, acho que eu já ganhei alguns. Né? E aí, no verso da medalha, eu lembro que vinha escrito assim, honras ao mérito. Né? Aquilo queria dizer, falou assim, olha, você ganhou esse prêmio porque você teve merecimento, você teve mérito. Queridos, e também nós devemos dizer isso com muito temor, nós recebemos gloriosas promessas de Deus. Nós recebemos o nosso Deus por meio do seu Espírito como herança agora e principalmente para o futuro. Mas nós recebemos esse glorioso prêmio não foi por causa de mérito nosso, irmãos, foi por causa dos méritos do nosso Senhor.
Então, irmãos, nessa manhã, sabe o que nós deveríamos fazer? Dobrar os joelhos do nosso coração diante desse amado Senhor, agradecê-lo por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez por nós. Nós só temos comunhão, nós só podemos participar porque Ele teve méritos, porque o mérito é todo dele, não há nenhum mérito nosso. O que Ele alcançou, irmãos, Ele alcançou não foi para Ele. Ele não precisava ter vitória sobre o pecado, porque Ele nunca tinha sido tocado pelo pecado, mas Ele vence todo o pecado, Ele aniquila todo o pecado por nós, por causa de mim e por causa de você. Porque se Ele não fizesse isso, não havia nenhuma possibilidade de nós sermos aceitos diante de Deus, de nós nos achegarmos diante dessa mesa e tomar do seu corpo, tomar do seu sangue, participar dele mesmo, não haveria nenhuma possibilidade. Então, antes de nós partirmos, nós deveríamos fazer isso. Eu quero só mais um pouco aqui, irmãos. No capítulo 10, aqui de Hebreus ainda, a partir do versículo 11, o escritor vai falar assim, Hebreus 10, 11, todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais conseguem apagar pecados, não conseguem. Mas este, se referindo a Cristo, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se para sempre à direita de Deus. Irmãos, por que ele pôde, por meio de um só sacrifício, se assentar à destra de Deus? Por que ele pôde retornar ao seu trono, que lhe era de direito? Por que ele pôde retornar para o seu trono? Porque ele cumpriu toda a vontade do Pai. Ele cumpriu toda a vontade, ele cumpriu toda a obra que o Pai havia o designado para que ele cumprir. E mais, o escritor aos Hebreus vai dizer que, dentro desse cumprimento, ele foi aceito, ele pôde retornar aos céus novamente, porque ele ofereceu-se a si mesmo por causa dos nossos pecados. Um único sacrifício de si mesmo. E esse sacrifício, então, ele foi aceito diante do Pai. E por isso ele pôde, novamente, tomar o seu lugar que lhe era de direito. Versículo 13, e agora, lá à direita do Pai, ele espera. Daí por diante, versículo 13, que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Agora, olha esse versículo 14. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito também dá testemunho a esse respeito, porque depois de ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, acrescentando, e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades. Onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Irmãos, essa é uma manhã tão gloriosa em que nós celebramos a vitória do nosso Senhor sobre o pecado. Porque onde há perdão para essas coisas, para a nossa maldade, não há necessidade mais de nenhuma oferta pelo pecado. Essa oferta já foi feita e agora nós podemos desfrutar dessa oferta. Nós podemos, então, participar de tudo aquilo que o nosso Senhor alcançou por nós. No versículo 14, isso é tão impressionante para nós, porque olha aqui, vai falar que por meio dessa oferta do nosso Senhor Jesus, Ele aperfeiçoou, a palavra aqui é teleiou, né? Completou. Só que olha aqui, irmãos, Ele está falando isso aqui, se referindo a nós. Ele fala assim, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Por que nós podemos crer que Ele aperfeiçoou para sempre nós que estamos sendo santificados? Nós hoje, na nossa própria experiência, nós estamos plenamente aperfeiçoados, completos? Acredito que não. Mas no plano eterno de Deus, o sacrifício de Cristo, ele é poderoso e Deus já enxerga isso lá na frente, porque Ele, por meio desse sacrifício, Ele aperfeiçoou todos nós. Ah, queridos, Deus já nos vê como se nós nunca tivéssemos pecado. Por isso é que Paulo pode dizer que ele irá apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha e nem mácula. Queridos, então não somente os nossos pecados é que foram riscados, mas a nossa consciência, por causa da obra de Cristo,
ela está em um trabalho de purificação. Mas no plano eterno de Deus, isso já está completo. Na glória eterna de Deus, isso já se completou. E completou por quê? Porque você vai ser suficiente? Porque você vai se esforçar até o fim? Não, é por causa do sangue de Cristo. Por causa desse único sacrifício é que todos nós já somos considerados por Deus aperfeiçoados. Então, por isso é que esses dois problemas são resolvidos. Eles não serão, eles já foram resolvidos. E agora, irmãos, diante de tudo isso, sabe o que o escritor aos Hebreus vai dizer? Versículo 19, do capítulo 10, fala assim, portanto, ele está concluindo aqui, irmãos, portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Então nós temos o sangue de Cristo que abriu esse novo caminho, e nós temos também o véu que foi rasgado, que o escritor aos Hebreus vai dizer que é a sua carne, que dois elementos preciosos, irmãos, esses elementos estão diante de nós. Nós podemos entrar por causa do sangue de Cristo. E nós podemos entrar porque o véu foi rasgado. E esse véu é o véu da sua carne. Então o seu corpo foi partido, foi rasgado. E o seu sangue foi derramado. Então ele vai dizer, e tendo... Então aqui nós precisamos nos atentar para esses detalhes. Ele vai dizer assim... Portanto, irmãos, nós precisamos ter coragem para entrar nesse lugar santíssimo. E ele coloca três coisas. Por meio do sangue, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio da sua carne. Então, são esses dois elementos que por meio deles nós vamos entrar. Mas nós temos que entrar, olha aqui, tendo certeza, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então, olha aqui. O sumo sacerdócio de Cristo está intimamente ligado com o seu corpo e com o seu sangue. Assim, vocês só podem entrar porque vocês têm. Esse sumo sacerdote, ele é de vocês. Lembra como que nós lemos? No capítulo 8, versículo 1, temos a suma, o mais importante do que nós temos dito é, nós temos um sumo sacerdote. Ele é nosso para desfrute, para o nosso prazer. Ele é nosso como a nossa salvação, como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. E é porque nós temos, é que esses dois aspectos dele, o seu sangue e o seu corpo, nós podemos então entrar. Mas olha aqui, ele fala para nós, isso que nós temos que ligar. Ele fala assim, olha, nós temos que ter coragem para entrar por meio desses três elementos, tendo certeza do nosso eterno sumo sacerdote e por causa do seu sangue e da sua carne. Mas ele fala assim, ó, entrem, e no versículo 22 ele fala assim, aproximemo-nos. Não é somente um entrar, irmãos. Ele fala assim, vocês precisam ter coragem, por causa, ele coloca dessa forma, portanto, no início do versículo 19, ele fala, portanto, por conta de tudo isso que eu disse para vocês, porque vocês têm, é pelo fato de vocês terem este sumo sacerdote, que é mais sublime do que os céus, então, por causa do sangue dele, e por causa da carne dele que foi rasgada, vocês podem entrar, e agora, não somente entrar, ele fala assim, entrem e se aproximem. Ele fala assim, aproximemo-nos, e ele fala também mais de três coisas, com um coração sincero, com plena certeza de fé, são quatro na verdade, com o coração purificado e o corpo lavado com água limpa. E todas essas coisas, irmãos, só são possíveis porque a nossa consciência foi purificada por causa da obra de Cristo. Não há mais sacrifício pelo pecado, o sacrifício já foi feito, o sangue já foi derramado, a carne do nosso Senhor já foi rasgada e nós podemos entrar. E não somente entrar, nós devemos nos aproximar. E não é somente um aproximar, é um aproximar com um coração sincero. Porque a nossa consciência agora foi purificada, irmãos. Com plena certeza de fé. Com o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que grandes coisas, que grandes promessas e que grande herança o nosso Senhor alcançou por nós, queridos.
no capítulo 7, aqui de Hebreus ainda, é dito assim para nós. É uma conclusão também, Hebreus 7, 25. O escritor vai falar assim, portanto, Hebreus 7, 25, portanto, também pode salvar perfeitamente. Ele está se referindo aqui, lógico, a Cristo. Vou começar a ler do 23, para a gente pegar melhor o contexto. Assim, e aqueles, se referindo aos sacerdotes da antiga aliança, se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele, Cristo, tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, pois vive para interceder por eles. Está vendo por que nós podemos ser salvos perfeitamente? Porque há agora lá diante do Pai, o nosso sumo sacerdote que está intercedendo por nós, eternamente. Ele venceu e ele está agora lá intercedendo por nós. É por isso que nós somos salvos perfeitamente. E ele continua. Ele dá um motivo, né? Porque nós precisávamos, olha o que ele diz, verso 26, porque precisávamos de um sumo sacerdote como esse. Ah, irmãos, como nós precisávamos? Como nós precisávamos? Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia como sumos sacerdotes, primeiramente por seus pecados, depois pelo povo, pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes, homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei, constituiu o Filho, aperfeiçoado para sempre. Nós precisávamos, irmãos, de um sumo sacerdote como este. Nenhum outro sumo sacerdote poderia suprir e poderia resolver os nossos problemas. Somente esse. Nós necessitávamos de um sumo sacerdote como ele. Por isso é que nós cantamos e nós dizemos que ele é incomparável. Não há nenhum outro como ele. Nós precisávamos de um sumo sacerdote como este, que se tornou mais sublime. O escritor aos Hebreus, ele começou dizendo, santo, inocente, imaculado. Ele não achou mais qualidades para descrever o nosso Senhor. Ele chegou ao ponto de dizer, mais sublime do que os próprios céus. É esse amado Senhor que nós somos chamados nessa manhã, a entrar e aproximar com o coração cheio de certeza, com plena certeza de fé, com o coração purificado, porque a obra dele tem esse poder para nós. Este é o verdadeiro sentido de culto. Nessa comparação que ele faz aqui, da antiga aliança, do sacerdócio, do tabernáculo, tudo isso aqui tem a ver com culto, irmãos. E se nós, vendo todas essas coisas, nós agora devemos prestar um culto a esse nosso amado Senhor. Nós devemos agora nos prostrar e nos render diante dele, porque nós necessitávamos de um sumo sacerdote como este, que se tornou mais santo, mais sublime do que os próprios céus. Ele mesmo levou sobre si os nossos pecados naquele madeiro. E agora, eu e você, apesar de quem nós somos, apesar de tudo aquilo que você fez essa semana, tudo aquilo que você fez hoje, e eu não estou te incentivando a você permanecer em uma vida em pecado. Tanto é que o escritor aos Hebreus, aqui na continuação desse texto do capítulo 10, ele vai falar assim, olha, na antiga aliança, quem pecava, 2 ou 3 testemunhas era suficiente. Ele fala assim, só que na nova aliança é muito mais complicado, porque agora, aqueles que permanecem voluntariamente no pecado, eles pisam o sangue de Cristo, eles rejeitam o Espírito da graça. Então, irmãos, o pecado deliberado na nova aliança, a vida em pecado de forma voluntária na nova aliança, é muito, mas muito mais grave do que na antiga aliança. Então, por isso, há essa preciosa advertência para nós. Não há incentivo aqui, mas saiba disso, queridos irmãos, apesar de ser quem você é, apesar de talvez o inimigo ter colocado durante toda essa semana,
ou então estar colocando agora um sentimento de culpa na sua consciência, saiba disso, a obra de Cristo, o sangue de Cristo não somente apagou os seus pecados, mas ele é suficiente para purificar a sua consciência. Para quê? Para que você possa servir a esse Deus vivo, para que você possa prestar culto a Ele, mas para que você possa também entrar e se aproximar dEle. Queridos, hoje nós podemos, e graças a Deus por isso, por meio do seu Espírito, nós podemos sentir a presença do nosso Senhor. Nós podemos vê-lo com os olhos espirituais. Nós podemos contemplá-lo, nós podemos adorá-lo. Irmão, mas sabe o que é dito para nós lá em Apocalipse, nos capítulos 21 e 22? Vai falar assim que naquela Nova Jerusalém, naquela cidade santa, que é a noiva do Cordeiro, João vai dizer assim, que aquele anjo revelou para ele que nela, naquela cidade, não haveria santuário. Vai falar assim, porque o próprio Deus e o Cordeiro eram, ou é, o santuário da sua igreja. Irmãos, vai haver um entremesclar tão grande entre nós, entre a sua igreja e o nosso Senhor, que nós não teremos, como hoje, um local de reunião, um local de culto, mas nós teremos Ele mesmo como nosso local de culto. Nós então estaremos eternamente nele. Só que mais um detalhe ainda, irmãos. Vai falar assim, quero ler esse texto, e eu já vou encerrar, irmãos. Apocalipse 22, 3. Na segunda parte vai falar assim, nela, né, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Agora olha aqui que lindo, irmãos. Seus servos o servirão. E aqui a palavra é prestarão culto. Os seus servos o servirão e verão a sua face. E na testa deles estará o seu nome. Queridos irmãos, hoje nós podemos contemplar o nosso Senhor por Espírito. Mas a grande promessa para nós é que na eternidade nós o veremos face a face. Nós veremos o seu rosto. Nós poderemos olhar para esse amado Senhor e agradecer. Falar, Senhor, como tu pôde salvar um ser tão complicado, um ser tão mau, que tem um coração tão perverso como eu. Como tu pôdes fazer isso, Senhor? Somente tu mesmo. Nós não compreendemos hoje e muito provavelmente nós não vamos compreender isso, irmãos. Mas sabe o que é dito para nós? Nós não precisamos compreender. Nós precisamos adorá-lo por causa disso. Nós precisamos entrar, nos aproximar dele, ver o seu rosto e dizer a ele, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque eu precisava mesmo de um sumo sacerdote como este. Eu necessitava. Não havia salvação para mim, somente tu poderias ter feito isso, Senhor. E nós vamos carregar o nome dele na nossa testa. Ah, queridos, que glorioso é isso para nós. Que promessas nós temos diante do Pai. E por causa desse maravilhoso Senhor, de tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele fez por nós, nós podemos nos achegar. Então, queridos, que nós cantemos, que nós oremos, que nós venhamos bendizer este amado Senhor, não só agora, mas por toda a eternidade. Se nós vamos adorá-lo por toda a eternidade, que nós comecemos agora, irmãos. Nós não faremos outra coisa a não ser prestar culto, nos render e nos prostrar diante desse amado Senhor por toda a eternidade. Se essa será a nossa tarefa, comecemos a fazê-la agora. Que o Senhor seja exaltado, irmãos. Querido Pai, muito obrigado. Te louvamos, Senhor. Nós necessitávamos de um sumo sacerdote como o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é esse sumo sacerdote mais sublime que os próprios céus. E por causa do seu sangue que foi derramado, por causa do seu corpo que foi rasgado, nós podemos agora entrar, nós somos aceitos diante do Pai.
e nós temos a nossa consciência purificada. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que Tu alcançaste por nós. Nós queremos nos prostrar diante de Ti nessa noite. Nós queremos cantar a nossa gratidão a Ti, Senhor. Nós queremos louvar a Ti, Senhor, por tudo aquilo que Tu és para nós. Nós queremos, Senhor, que o Senhor seja exaltado nessa manhã, seja glorificado no meio do Teu povo, Senhor. Bendito seja o Senhor por toda a eternidade. Glórias ao Teu nome, Senhor.